Oiê. Oi, Sofia. Eu mandei mensagem pra Ingrid e ela respondeu. Só que ela só mandou oi, tudo bem? Ela não mandou nenhuma. O pessoal já tá entrando. Qualquer coisa você me manda mensagem no Teams. Tá. Bom dia, gente. Olá, bom dia a todos. Esperar mais uns 2 minutinhos e vamos começar. Bom dia, Adriana, Gabriela, pessoal do chat. Nesse modelo vocês não conseguem abrir realmente a câmera e o chat, porque é pelo modelo de webinar. Então fica só a gente falando e quando vocês tiverem alguma dúvida pode mandar escrita mesmo. Ou aqui pelo... tem esse Q e A, e aí vocês também conseguem mandar por ali as dúvidas. Exatamente. Sofia, eu vou te mandar a apresentação. Você pode projetar, por favor? Paulo, acho que sempre nesses webinars que a gente faz também, é um momento muito legal de vocês compartilharem contatos, falarem de qual empresa vocês são. Então, no chat é sempre legal vocês colocarem nome, empresa, de onde vocês estão falando. Acho que é um momento de troca também entre vocês. Sendo cortado ainda, Sofia. Tá cortada, né? Calma aí. Talvez se você baixar a apresentação e compartilhar, acho que fica mais fácil. Qualquer coisa, compartilha daqui também. Pode deixar. Tá certo agora? Agora foi. Boa. Obrigada. Bom, Aí. acho que a gente pode já começar. Só para falar também que a gente já está gravando, então caso alguém perca as informações que a gente vai passar aqui hoje, a gente também vai disponibilizar para vocês o vídeo do webinar. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Meu nome é Raíssa Dai, eu sou coordenadora de engajamento aqui do Pacto Global. E hoje a gente começa uma série de webinars e comunicações relacionadas à COP, Comunicação de Progresso do Pacto, né, para 2023. Então,
É um webinar, a gente está abrindo para todas as empresas que fazem parte do pacto, porque isso vai impactar todas as organizações para o próximo ano. Então, esse é o primeiro de alguns que vamos informar vocês, webinars vamos fazer, e além disso, nossas comunicações por e-mail, que a gente vai fazer uma série de comunicações até o próximo ano. Então, a gente vai aqui explicar um pouquinho sobre a nova comunicação de progresso, e depois a gente vai abrir para perguntas também. Mas em paralelo, a gente sempre está aqui à disposição, a Sofia, que também trabalha comigo aqui no Pacto, a gente sempre está à disposição para responder as perguntas por e-mail, depois a gente passa os nossos contatos, mas a ideia é que a gente tenha um maior nível de entendimento sobre esse novo relatório, sobre a comunicação de progresso para 23, porque a gente vai ter mudanças estruturais dentro do formato, então é importante que as empresas estejam alinhadas a essas novas regras. E também no chat, a Thaís, que trabalha com a gente também, no nosso time, ela está à disposição também para responder algumas perguntas, caso vocês coloquem no chat. Bom, pode passar, por favor, Sofia. Bom, primeiro vamos contextualizar como que era a comunicação de progresso até 2022, até esse ano, né? A comunicação de progresso, ela tinha vários níveis de preenchimento, então as empresas poderiam preencher entre o nível express, básico, ativo e avançado, que existiam alguns requisitos, barras perguntas que as empresas teriam que preencher, e além disso ela poderia adicionar como forma também de reporte o relatório de sustentabilidade no site do Pacto Global. A carta do CEO era assinada em documento separado, então se exigia a assinatura em um documento separado da carta do CEO. A comunicação de progresso até esse ano, a empresa precisava enviar a cada 12 meses e com datas diferentes, ou seja, cada empresa tinha uma data de envio, porque é relacionada à data de adesão ao Pacto Global. Então, por exemplo, a gente tem empresas que enviavam sempre em janeiro, outras em fevereiro, outras em dezembro, outras em novembro. E também, caso a empresa não realizasse o envio em 12 meses, ela ainda tinha 12 meses que ela ficava no status de não comunicação, não communicating, que ela ainda tinha esses 12 meses adicionais para regularizar a situação dela em relação ao Pacto Global, em relação ao reporte. Então, para 2023, a gente tem algumas mudanças que a gente vai otimizar alguns processos, a gente vai gerar mais valor também dos relatórios do que a gente vai produzir, do que vocês vão produzir, e também a gente tem algumas mudanças de datas. Sofia, pode passar, por favor. Então, o que é importante mencionar? A nova comunicação de progresso, a gente quer, na verdade, oferecer uma nova ferramenta de autogestão para as empresas. Então, ela foi desenvolvida com base no Guia da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e a Convenção da OIT. E, além disso, as perguntas da nova comunicação de progresso, elas estão alinhadas com os padrões dos relatórios já existentes, principalmente o GRI e o CDP. Então, esses relatórios que a maioria das empresas já preenchem, já tem como base, né, vai facilitar também a correspondência de indicadores quando vocês forem preencher a nova copy. Sofia, por favor. São as principais mudanças da nova comunicação de progresso. A gente primeiro, agora, não é mais um preenchimento no site que vocês, no login senha que as empresas tinham. A gente agora tem um novo site, né, uma nova plataforma online padronizada em um único modelo. Então, aquelas diferenças de express, avançada, não existem mais. Todas as empresas vão preencher um único modelo de formulário. A assinatura digital, né, a carta do CEO reafirmando os compromissos com os princípios, agora vai ser uma assinatura digital. Então, acho que também isso facilita esse processo. E ela também, o CEO vai poder designar alguém responsável para assinar, então acho que também é um processo que pode facilitar para muitas organizações. Volta para você. Um outro ponto muito importante é a data de entrega, que a partir de 2023, a gente vai ter uma data universal de entrega, ou seja,
todas as empresas vão ter que enviar a comunicação de progresso entre março e junho do ano, ou seja, não tem mais datas específicas. Então, as empresas vão ter essa janela para preencher essa plataforma. E o período de não comunicação, o período que as empresas tinham para se regularizarem em relação ao preenchimento do relatório, vai ser agora de 6 meses. Ou seja, é muito importante reforçar. Todas as empresas elas vão ter entre março e junho para preenchimento da COP, e caso a empresa não preencha a COP neste período, ela só tem 6 meses para regularizar a situação. Ou seja, em 31 de dezembro é o prazo final para a empresa regularizar a sua situação em relação ao preenchimento do relatório do Pacto Global, e caso ela não se regularize, ela é deslistada do pacto. Então, acho que é muito importante a gente reforçar esses prazos, porque eles mudam um pouco o status que a gente tem hoje em relação à comunicação de progresso. Pode passar, Sofia. E por quê? Qual que foi o objetivo dessa mudança, né? Que o nosso time do Escritório Global, quando sugeriu a mudança da comunicação de progresso. Nosso objetivo com a comunicação de progresso é sempre acompanhar a jornada de sustentabilidade da empresa, como que ela está dentro dos níveis das metas que ela se propôs a atingir. E hoje o nosso modelo de relatório, ele não gera comparativos, ele não consegue gerar resultados que a gente possa que o Pacto Global possa fazer ações mais direcionadas e as próprias empresas também possam ter uma visão mais gerencial de como elas estão em relação às metas e objetivos traçados. Então, o que muda? A gente agora tem uma ferramenta de autogestão que tem uma coleta de dados, ela gera mais credibilidade em relação aos resultados que a gente tem. A avaliação de progresso ela tem que ser agora anual, a gente não consegue mais dar esse período de extensão de um ano extra, né, para a empresa. A gente tem uma maior compreensão sobre as lacunas e níveis de sustentabilidade, em qual momento a empresa está em sua jornada. Essa plataforma, né, esse sistema de preenchimento da nova COP, ela vai permitir também uma comparação entre as empresas, que é muito interessante. As empresas vão poder criar dashboards comparativos de indicadores entre empresas do mesmo setor, entre empresas da mesma região, e também disponibilizar esses dados, né, dados abertos para o governo e sociedade em relação a esses indicadores. Pode passar, Sofia. E como vai funcionar? Porque a gente sabe que hoje a gente tem as regras e surgem muitas dúvidas e perguntas, né? Os participantes que têm prazo de envio até dezembro de 22, eles devem enviar a COP normalmente, a COP de 22, o modelo que está em vigor hoje, né, vigente hoje. E aí, por exemplo, Raíssa, mas a minha empresa, ela submete a COP todo dezembro. Você vai enviar o seu relatório no modelo hoje em dezembro, e entre março e junho do ano que vem, você vai ter que fazer o novo preenchimento da nova plataforma. Entre janeiro e fevereiro de 23, a gente vai espelhar os status das empresas que estavam vigentes até 31 de dezembro de 22. Então, por exemplo, essa mesma empresa que tinha um prazo para enviar a cópia até dezembro de 22, e ela não enviou, ela vai entrar no status de non communicating, não comunicada. A gente vai espelhar esse status para 2023 e ela vai ter que preencher um novo modelo a partir de março para se regularizar. Então, também tem essa questão. Se ela está com status ativo, ela vai continuar com status ativo. Se ela estava com status de não communicating, ela continua como não communicating até o preenchimento em março do novo sistema. Em 23, todas as empresas deverão preencher a nova COP. Entretanto, empresas que entraram depois de 30 de junho de 22, a gente teve um número significativo de organizações que aderiram ao pacto esse ano, elas vão poder optar por não tornar esses dados públicos no primeiro ano. Elas vão precisar preencher a COP, mas não, vai ter cada lá vai ter um modo privado de preenchimento, e elas podem optar por não
publicizar esses dados em 23. Isso para empresas que entraram depois de junho de 22, desse ano. E o relatório de sustentabilidade, que normalmente as empresas já produzem, eles poderão ser anexados no sistema, mas de uma forma opcional. Eles não vão ser mais o indicador, o norteador do sistema. Então, se caso vocês queiram anexar o relatório de sustentabilidade, ótimo, mas todas as empresas vão ter que preencher todas as perguntas, todos os indicadores que o sistema vai ofertar. Sofia, pode passar, por favor. Então, acho que é legal colocar aqui qual que é a nossa linha do tempo, né? A gente começou agora, a gente está fazendo esses webinars de perguntas e respostas. O nosso time global, vocês devem ter recebido comunicações também, já estava comunicando sobre a nova COP. E a gente vai fazer uma série de webinars e vai preparar, né? Até janeiro e... Sofia, acho que é de janeiro. Obrigada. Até janeiro e fevereiro. Então, a ideia também é que, a partir desse mês, até janeiro e fevereiro, a gente vai enviar uma série de documentos para vocês, informativos. A gente vai enviar também um guia, um PDF, de como preencher a nova copy. A gente vai enviar as perguntas já. Então, vocês podem já se preparar, revisar esses requerimentos da copy, coletar esses dados e participar dos nossos webinars. E o reporte vai ser de março a junho, então vocês vão ter esse período para completar o questionário online do nosso novo sistema, fazer a assinatura da carta do CEO e revisar as informações para envio. E a partir de setembro, a plataforma já vai disponibilizar esses dados, né, que servem como benchmark para vocês criarem dashboards e fazerem comparativos também. E o legal é que, com os anos, né, a empresa também vai ter dashboards comparativos internos. Vocês vão conseguir gerar próprios resultados que vocês vão ver como que vocês estão na jornada de sustentabilidade em relação às metas que vocês colocaram. Então, vai ser uma ferramenta bem interessante. E aí, lembrando que as organizações que não preencherem a cópia até junho, elas vão ter 6 meses para preencher com o status de não communicate. E caso elas não preencham até o dia 31 de dezembro, elas são automaticamente deslistadas do Pacto Global. Sofia, por favor. E aí a gente agora vai explicar um pouquinho sobre o conteúdo da COP, que eu acho que é bem interessante para vocês verem também. A gente vai colocar aqui alguns exemplos também das perguntas, para vocês entenderem como que vai ser esse novo sistema, né? Tem a reafirmação dos compromissos da Carta do CEO, a gente tem as perguntas relacionadas ao avanço dos ODS e os 10 princípios, e depois vocês conseguem mensurar esses resultados. A nova COP vai ter de 52 a 74 perguntas, todas obrigatórias, 74 porque algumas perguntas vão levar a outras, né, caso a confirmação ou o preenchimento positivo. E a gente tem perguntas de progressão de matriz e de múltipla escolha. A gente vai dar alguns exemplos também em relação a isso. Pode seguir, Sofia, por favor. A gente vai compartilhar todo esse material com vocês, as perguntas e também o modelo das cartas, né? Então, a carta do CEO ela já vai estar dentro do sistema e vocês vão ter que preencher somente algumas lacunas dessa carta, né? Então, o modelo da carta já existe, então vocês vão preencher a data, o nome da empresa, o nome do CEO, o título, e o formulário preenchido, caso aplicável, e caso não seja o CEO assinando, afirmar quem está preenchendo, né, quem assinar, que essa pessoa tenha permissão, né, para assinar em nome do CEO. Próximo, por favor. E qual é a estrutura desse questionário da nova COP hoje, né? A gente vai ter 14 perguntas relacionadas à governança, 8 perguntas relacionadas a direitos humanos, 13 perguntas relacionadas ao trabalho, 19 perguntas relacionadas ao meio ambiente e 8 perguntas relacionadas à anticorrupção. Todas as perguntas estão conectadas nos 10 princípios e à Agenda 2030.
Pode passar, Sofia. E aí, a estrutura do questionário, aqui são alguns dos temas que estão dentro do questionário, né? Direitos humanos tem temáticas, perguntas relacionadas à liberdade de expressão, direitos de participar da vida e cultura, segurança, igualdade de gênero, direitos dos povos indígenas, direitos dos refugiados e imigrantes, relacionados ao trabalho, liberdade, temas relacionados à liberdade de associação, trabalho infantil, trabalho forçado, não discriminação, ambiente de trabalho seguro e saudável, temáticas relacionadas à anticorrupção, temáticas relacionadas à poluição do ar, oceanos e florestas, uso de energia e recursos de água. Pode passar, por favor. Já reforçando, gente, a gente vai enviar esse PowerPoint, né, essa apresentação por e-mail. A gente vai enviar também o vídeo, a gravação do webinar, e também vamos enviar um guia de como preencher a copy com todas as perguntas que já estão na nova copy, para vocês também irem se preparando, tá bom? E aí a gente tem a estrutura dos questionários, que sempre vão ter esses pilares relacionados a compromisso, prevenção, performance e resposta de mediação. Próximo slide, por favor. Aí um exemplo, perguntas relacionadas aos temas de trabalho, né? Os pilares de compromisso, vão ter temáticas relacionadas às políticas de temas de trabalho, prevenção, como que é o engajamento com os stakeholders, ações voltadas para mitigação, prevenção, treinamento, performance. A gente tem perguntas relacionadas à porcentagem de mulheres em cargos de liderança, proporção salarial, taxa de incidentes, etc. E assim por diante. Próximo, por favor. E aqui é um exemplo de uma das perguntas, né, para vocês entenderem como que vai ser esse novo reporte dos questionários. Todas as perguntas, elas estão relacionadas às perguntas, né, indicadores do GRI, e elas já vai estar sempre colocado, né, já vai ter esse destaque, esse indicativo de qual a correlação, que acho que ajuda muitas empresas que já utilizam o GRI na hora do preenchimento. Esse é um exemplo de pergunta de múltipla escolha. E aí, um exemplo de pergunta matriz, né? A mesma questão, né? Já os indicadores utilizados, né? Baseados no GRI, e aí a questão dos tópicos, né? Que é a questão de progressão de matriz, de quanto você vai colocar. E é interessante falar, gente, que todas as perguntas na plataforma vão ter um íconezinho de informação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à pergunta ou de qual foi o parâmetro, a plataforma já vai explicar. Próximo. E acho que aí o que a gente sempre reforça, além das nossas comunicações por e-mail, que a gente vê que está chegando, que a gente está com um número bem interessante de participantes hoje aqui, é que a gente vai seguir com uma série de webinars. A gente tem agora, a gente fez esse, a gente vai ter mais 3 webinars temáticos relacionados aos pilares que eu apresentei para vocês, né, dos temas que vão ser trabalhados nesse reporte. Então, nosso time de impacto vai estar com a gente no dia 16, no dia 23, no dia 30, para trazer algumas discussões relacionadas aos temas. E em janeiro e fevereiro, a gente vai voltar a fazer esses webinars mais explicativos de como acessar a plataforma, como preencher, que eu acho que também é processual, mas é muito importante para vocês entenderem esse passo a passo. Deixa eu passar, Sofia, acho que perguntas. Acho que, então, a gente pode ir para as perguntas agora. Eu vou olhar aqui no perguntas e respostas. Tem algumas perguntas, Rá, que eu acho que eu posso ler para você e a gente vai respondendo. Ótimo. Eles perguntaram se vai ter um ranking das empresas. E não, gente, não vai ter um ranking. Isso vai ser para análise própria da empresa, para entender a relação que ela está com as outras do mesmo ramo, e também para o pacto entender como que a gente está influenciando na jornada de vocês, mas não vai ser um ranking, vai ser só uma geração de dados para análise. Exatamente, e é muito importante, além para vocês fazerem comparativos de como vocês estão, é muito interessante para o próprio Pacto Global, para o nosso direcionamento das ações, por exemplo, dentro dos movimentos, dentro das plataformas de ação,
de onde a gente pode melhorar, o que a gente pode ofertar para tentar alavancar essa jornada, né, para a Agenda 2030. A Bruna também perguntou se ele já tem acesso à pergunta do questionário. E a gente... pode falar, Rafa. Pode falar, Sofia. Não, a gente já tem o questionário traduzido, mas a gente ainda está entendendo com o Global como vai ser feito essa tradução e como vai ser o site em si. Então, quando a gente tiver tudo finalizado, a gente vai enviar para vocês as perguntas para que vocês possam se preparar e trabalhar melhor com o questionário em si. E também os próximos webinars que a gente vai fazer vão entrar mais especificamente nas perguntas e explicar como responder elas da melhor maneira. Então, vai ter webinar de anticorrupção, de meio ambiente e de trabalho, e aí eles vão entrar nas perguntas específicas e ajudar vocês com isso. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Quem aderiu em 2022 precisa entregar qual relatório? Quem entrou este ano, 2022, já vai entrar no relatório da nova COP. Não precisa entregar para 22. Vocês já vão entrar no sistema da nova COP. Isso. Perguntaram também, alguém perguntou, alguém que faz parte do pacto desde novembro do ano passado, se ele tem que preencher esse ano em novembro desse ano ou se ele pode esperar para preencher ano que vem. Tem que preencher em novembro desse ano, que é quando vence a sua COP, e você vai preencher de março a junho do ano que vem para 2023. A Karen perguntou onde o vídeo ficará disponibilizado para a nossa consulta e a gente vai enviar esse vídeo por e-mail, certo? É por e-mail e também no nosso canal no YouTube, do Pacto Global. Mas a gente sempre encaminha de follow-up, né? Depois que a gente termina os nossos webinars por e-mail também o vídeo disponibilizado, o link. A Marcela perguntou, quem tem que entregar em fevereiro vai entregar o novo modelo ou o modelo antigo da COP? Quem está com a data prevista para fevereiro do ano que vem vai entregar só o novo modelo a partir de março. Então, se vocês têm data para janeiro ou fevereiro, pode esperar só o novo modelo ano que vem. Exato. O Felipe perguntou quem pode assinar no lugar do CEO e como se dá esse fluxo de delegação. Isso vai ser mais uma conversa interna de cada empresa, mas a pessoa vai se comprometer que ela teve permissão para assinar em nome do CEO e vai ficar público no nosso site que o CEO assinou a carta de compromisso. Então, precisa ser alguém que está em direto contato com o CEO. Exatamente. Eu vi aqui uma pergunta, o reporte pode ser único de forma corporativa? Minha empresa é multinacional. Empresas multinacionais, caso a empresa no Brasil seja subsidiária, pode fazer, já tem esse processo de um único reporte que vale para todas. A questão é que vocês precisam nos sinalizar se vocês querem continuar fazendo essa vinculação, porque algumas empresas, mesmo multinacionais, não optam por isso, porque as metas, por exemplo, no subsidiário Brasil são muito diferentes da sede. Então, mas isso, caso vocês queiram, a organização tem interesse em vincular esse reporte, é possível sim um único preenchimento. Isso, exatamente. Não vai ter ranqueamento, a Judite perguntou, vai manter como status ativo, e aí você vai poder ver as informações que vão entrar, vão ficar expostas no nosso site, mas não vai ter um ranking nem nota. O sistema da nova COP ele vai poder sim gerar um relatório que vocês podem publicar, e vocês também podem direcionar no site da empresa de vocês o link para o relatório, né, da empresa de vocês no site do Pacto Global. Isso também é possível, não tem problema nenhum. Exatamente. Isso, Marcela, vocês não precisam entregar em fevereiro, só em março do ano que vem mesmo. E sobre as diferentes empresas, dentro do novo questionário, dependendo do tipo de empresa e da materialidade da sua empresa, ele vai gerar perguntas um pouco mais específicas.
Então, se você colocar que você não trabalha, por exemplo, com mão de obra, ele não vai gerar essas perguntas para você. Então, dependendo do que você for respondendo, ele vai atribuindo ou não algumas perguntas. E se a pergunta não fizer sentido para a sua empresa, ou se você não medir ainda tal tipo de impacto, você sempre pode colocar que não é relevante para a sua empresa e também vai aparecer no relatório. Sim. Eu vi muitas perguntas em relação à preocupação da sensibilidade dos dados. É legal sempre reforçar que, como a gente já faz na cópia atual e na nova cópia, todos os dados que a empresa coloca precisam ser públicos. Então, a gente as perguntas não têm dados sensíveis às empresas. Então, todas as perguntas, os questionários, os preenchimentos, os resultados são dados públicos. Então, não são dados sensíveis. Então, normalmente já está atrelado ao que vocês publicam nos relatórios anuais de sustentabilidade. Então, essa questão, não se preocupem, que a gente não vai exigir nenhum dado sensível na hora do preenchimento também. Uma outra pergunta aqui, do Renato. As áreas das empresas terão acesso para responder as perguntas da COP, por exemplo, TI acessar para responder sobre segurança de dados. Essa é uma questão de organização interna da empresa. Todas as organizações têm acesso vocês têm um login e senha individual, e normalmente vocês designam um ponto de contato, ou até 3 pontos de contato, para preenchimento da COP. Então, vocês vão continuar tendo esse ponto de contato. Então, a gente sempre reforça, atualizem dentro do sistema de vocês os contatos de quem deve receber as informações sobre COP e informações financeiras e assim por diante, porque essas pessoas normalmente são as responsáveis em coletar esses dados e informações, porque o acesso vai ser pelo login e senha no sistema do Pacto, que já vai direcionar para essa plataforma. Então, quem tem acesso pode preencher. Deixa eu ver mais perguntas aqui. A Bruna perguntou, sempre será necessário incluir explicações adicionais? Caso seja possível anexar o relatório anual ao final da COP, entendo que já cumpram esse papel de explicações adicionais. As explicações adicionais, elas estão relacionadas normalmente a algumas perguntas de direitos humanos, e não são muitas, e o que a gente reforçou, todo o novo sistema vai ser, as empresas vão precisar preencher todas as perguntas. Então, não vai existir mais essa possibilidade somente de fazer uma cópia express e anexar o relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade agora ele é opcional, ele não vai ser necessário. Perguntaram também sobre o GRI, então como vocês conseguem saber quais perguntas se relacionam a quais do GRI. Então, quando a gente enviar para vocês o formulário, em cada pergunta ele fala exatamente a qual questão do GRI ele está vinculado para ajudar vocês a responder. E perguntaram muito sobre o período de reporte, então vocês podem escolher quais dados dar, mas eles têm que ter sido reportados nos últimos 12 meses, coletados nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, se você entregou a sua copy, foi a pergunta agora, né? Se eu entreguei agora em outubro e vou entregar no que vem também, se eles utilizam só referente a esse período que não foi reportado. Não necessariamente, vocês podem usar os dados mais recentes que vocês tiverem, mas eles podem levar em consideração também os dados que vocês usaram na copy de outubro. Não precisa ser só os dados desses meses aí de diferença. Uma outra pergunta anônima que recebi aqui, quem faz parte do pacto desde novembro de 2021 já pode preencher esse ano no formato ou deve ser no modelo anterior? Para preenchimento em 2022 ainda é o modelo antigo. Somente a partir de 23 que todas as empresas preenchem o mesmo formulário que a da nova cópia. Outra pergunta que acho que é muito importante a gente reforçar, qual é o impacto ônus de ficar de status de non-communicating, não comunicando? O impacto é que a gente não consegue mensurar como a empresa está dentro dessa jornada e como que o pacto também pode ajudar ela, né, dentro
dessa jornada e acelerar a jornada de sustentabilidade da empresa aqui dentro, e, ao mesmo tempo, o prazo de status de não comunicado vai ficar somente por 6 meses. Caso vocês não consigam ou não consigam preencher, a empresa é automaticamente deslistada do Pacto Global, ou seja, não faz mais parte da nossa rede. Então, acho que o ônus é esse. Depois de 6 meses de não communicating, vocês acabam sendo automaticamente deslistados. Então, acho que é muito importante terem em mente esses novos prazos para não correr esse risco de deslistagem. A Sofia depois coloca aqui qual o canal do YouTube. Depois você coloca aqui no chat, Sofia, o link do nosso canal do YouTube, que lá tem todos os webinars. Os webinars vão acontecer até o final de novembro. A Estela perguntou, sim, nesse mesmo horário. E a gente vai encaminhar convites, né? A gente já encaminhou, na verdade, alguns e-mails que vocês já podem ter cadastrado para os outros webinars, mas a gente vai reforçar esses convites durante o tempo, então não se preocupem. E aí, caso vocês queiram envolver outras pessoas, outras áreas, como são webinars temáticos também para o preenchimento, não tem problema nenhum, vocês podem encaminhar o convite. Perguntaram também se a empresa já produz um relatório de sustentabilidade, mas não é nesse período de reporte da COP, o que eles fazem, né? Que dados eles usam. Então, vocês podem escolher tanto usar o relatório do ano anterior, já que vocês não fazem relatório nessa mesma data, ou vocês podem ficar por um tempo como não communicating, e assim que vocês terminarem o relatório, vocês preenchem também a nossa comunicação de progresso. Mas aí tem esse ônus de ficar um período de não communicating. Então, às vezes, vale mais a pena usar o relatório do ano anterior para preencher a cópia atual e assim por diante. Algumas perguntas que surgiram aqui sobre as empresas que forem deslistadas, elas podem voltar a aderir a algum momento? Caso a empresa, depois de 1 ano no total, né, não preencha a cópia e a deslistagem é automática, ela pode pedir um reingresso ao Pacto Global, mas a condição primeira, ela tem que entregar a cópia e depois ela tem que seguir todo o processo de adesão novamente, e que normalmente não é um processo muito rápido. Então, a gente pede, né, para as empresas evitarem a deslistagem, que é um trabalho adicional para vocês também, porque o reingresso ao pacto, vocês vão ter que submeter todos os documentos novamente, passa por uma análise e uma diligência do time global novamente, então é um custo barra tempo muito alto também para preenchimento. O Bruno perguntou, eles fizeram o reporte no modelo atual esse ano, e qual seria o prazo para o ano que vem. Então, independente de quando você tiver feito a nossa comunicação nesse ano, o prazo para o ano que vem vai ser o mesmo para todo mundo. Então, entre março e junho do ano que vem, todo mundo que está no Pacto Global vai ter que responder no novo formato. A única coisa que muda é que quem entrou no Pacto esse ano, nesse último semestre, pode escolher não tornar pública as informações do ano que vem, por ser a primeira comunicação de progresso. Mas, se não, vai ter que responder no mesmo período, entre março e junho do ano que vem e de todos os anos. Exato. A Bárbara perguntou, esse resultado gera um reporte que a empresa pode divulgar externamente? Poderemos utilizar como dashboard da empresa? Sim, como a gente mencionou, né? O site ele é aberto, são dados públicos, então vocês podem divulgar esses resultados e vocês podem utilizar como dashboard da empresa. É justamente a ideia que a gente quer adicionar uma nova ferramenta, né? Agregar valor numa nova ferramenta para vocês também utilizarem, talvez nos relatórios de sustentabilidade de vocês, ou na forma como vocês comunicam. A gente sabe também que tem empresas que estão começando agora dentro dessa jornada, e que acho que a nova COP também pode ser uma ótima ferramenta para vocês começarem a criar a ideia de produção de relatórios e o formato, né? Quais indicadores vocês podem usar.
Paula, ela falou, seria possível enviar a planilha quanto antes? As perguntas. Sim, a gente só está aguardando o ok do nosso escritório global, mas acredito que até início de novembro a gente encaminha esses guias, né, de preenchimento do novo sistema e as perguntas para vocês irem estudando e se preparando para o preenchimento da plataforma. O Bruno. Bruno do iFood. Oi, Bruno, tudo bom? Aderimos ao pacto em julho de 2021 e, portanto, fizemos a comunicação em 22 no formato atual. Ok. Para 23, qual seria o prazo final de comunicação e qual seria o recorte a se considerar? O que a gente já reforçou. Para 2023, todas as empresas têm o mesmo prazo para preenchimento da COP, que é de março a junho. Então, independente da data que a empresa preencheu a COP este ano, em 2023 ela tem a data de março a junho para preenchimento. E o recorte dos dados, né? Quais são as informações para se considerar para o preenchimento de 23 são dados de até 12 meses anteriores. A Sabrina perguntou como é feito o comparativo com outras empresas. Isso vai estar dentro da nossa plataforma, da nova COP, Sabrina. A plataforma ela vai criar esses comparativos. Então, é uma plataforma nova que está sendo desenvolvida. A gente já fez um teste com algumas empresas esse ano, algumas empresas entraram no programa do Early Adopters. Então, a gente já fez esse teste de preenchimento e a ideia é que para o próximo ano a gente está fazendo alguns ajustes depois desse piloto que a gente fez, e a ideia é que no próximo ano essa plataforma ela esteja dinâmica, né, para o preenchimento, e que vocês vão poder gerar esses comparativos. Eu vi uma pergunta sobre para não empresariais. Só para reforçar, gente, que a COP é obrigatoriedade para o preenchimento de empresas. Organizações não empresariais como ONGs, institutos de pesquisa, universidades, elas preenchem o COI, e o COI não mudou. Então, esse webinar aqui é só para empresas. O Alex falou, o webinar de amanhã de boas-vindas para não empresariais será direcionado para qual público? Ou seja, para organizações não empresariais que aderiram ao pacto nos últimos anos, que normalmente são ONGs, institutos de pesquisa e assim por diante. Mais focado para o terceiro setor, Alex. A Juliana perguntou, a progressão de categoria do modelo vigente hoje deve acontecer este ano ou declaramos a mesma categoria de 21? Para o preenchimento da COP de 22, vocês podem escolher continuar na mesma categoria que vocês preencheram do ano passado ou mudar. Isso vai ficar a critério da empresa. A Paula perguntou, a planilha de preenchimento em Excel também virá no início de novembro? Sim, a gente vai mandar as perguntas em PDF e em Excel também. Eu sei que facilita o processo de interação para vocês estudarem as perguntas. Patrícia, os guias que já foram disponibilizados, eles não serão alterados. A questão é que eu só não sei se você está falando dos guias que o time global já disponibilizou ou se é o guia do Early Adopters, das empresas que fizeram piloto. Caso seja das empresas que fizeram piloto, os guias eles foram atualizados, sim. Caso seja um material já divulgado pelo time global, são os mesmos, mas o que a gente está fazendo é um recorte de perguntas e respostas e um guia também de preenchimento na plataforma. Então, a gente está tentando facilitar para vocês essas informações, do que a gente vai enviar. Bruna, sobre pagamentos. Sofia, depois você coloca aqui no chat o nosso contato, porque eu acho que não sei qual é a pergunta, não entendi se é em relação às anuidades. As anuidades, elas continuam, as taxas, né, o valor das anuidades continua o processo normal, não está relacionado à COP, tá, gente? É um outro processo. Mas qualquer coisa, você pode mandar um e-mail para a gente que a gente responde.
A Milena perguntou, quem aderiu ao pacto em março de 22 poderá deixar as informações de forma privada na COP23? Não. Somente empresas que aderiram a partir de junho de 2022 vão poder deixar as informações de forma privada para 2023. Quem aderiu em março de 22 vai precisar deixar públicas essas informações. A Camila perguntou, o período será definido pelo respondente? Ele imputará isso no questionário? Podemos colocar o período, por exemplo, de junho de 22 a março de 23? Sim, a ideia, Camila, é que vocês tenham informações relacionadas aos últimos 12 meses da empresa. A Ana Laura perguntou, se mantém a divisão do sistema Express, básico, avançado, ativo? Não mantém, Ana. Foi uma das primeiras explicações que eu dei da diferença, é que esse novo sistema ele tem 54 a 74 perguntas que todas as organizações devem responder. Então, a gente não tem mais essa diferenciação de reporte. Então, todas as empresas vão ter o mesmo formato, que é um formato mais robusto para preenchimento. O Gabriel de Mello perguntou, ainda não ficou claro para mim como serão as publicações da COP das empresas. Qualquer pessoa poderá entrar no site do Pacto Global, buscar uma empresa e visualizar as informações? Sim, e é o que acontece hoje também. A Sofia depois pode até disponibilizar o link no site do Pacto Global, você entra, digita o nome da empresa e tem todos os relatórios das COPs que as empresas já preencheram. Então, os dados eles vão continuar sendo públicos. A diferença é que a gente vai mudar a plataforma, o formato do report, mas ele vai continuar sendo público. Eu vou mandar meu contato aqui, caso vocês queiram mandar algum e-mail também. Mas, gente, muitas perguntas. Eu estou tirando algumas que eu já respondi. Isso, a Lígia, pelo que eu entendi, ela perguntou quais dados eles podem usar nos últimos 12 meses, entre janeiro e dezembro, mas tem que relatar no período de março até junho, que vai ser o período universal. As plataformas e os guias, eles já foram enviados para o time global em inglês e a gente está fazendo esses envios também em português. A nossa rede local fez todas as traduções e a gente está fazendo essa régua de comunicação em português justamente para facilitar. E a plataforma, no momento, ela está em inglês, mas o time global já informou que vai ter a opção de português também para preenchimento. A Thais perguntou sobre... Ah, não. A nossa Thais já respondeu sobre a assinatura da carta do... A Patrícia perguntou, no relatório de sustentabilidade, devemos manter aquela correlação com os temas do Pacto Global ou isso não precisa mais? Então, o relatório de sustentabilidade de vocês pode ou não relacionar com os temas do pacto, porque agora o relatório não é mais obrigatório. A gente vai ter um questionário próprio do pacto, então vocês vão continuar fazendo o relatório de vocês normalmente, mas também vão ter que preencher a comunicação de progresso, que vão ter todas essas perguntas um pouco mais aprofundadas. E cada pergunta que está lá no relatório, ela está relacionada com alguns objetivos da agenda de sustentabilidade ou com alguns dos princípios do Pacto Global. Então, tudo que está lá tem super a ver com o que a gente trabalha no nosso dia a dia aqui no Pacto. Essa pergunta... A Daniela perguntou se vão poder preencher aos poucos, se vai continuar depois. Isso sim, igual funciona agora. Vocês podem manter ir respondendo o arquivo e finalizar no final do mês de junho. Exato.
As empresas que participaram do piloto hoje, do Early Adopters, que já preencheram pelo novo formulário, eu vi aqui que o pessoal da Clara até informou que participou, é, na página da empresa já está o relatório nas informações sobre o preenchimento relacionado à nova COP. Então, se vocês quiserem lá entrar e ver, vocês já conseguem ver o reporte no novo modelo das empresas que entraram. Quando a gente estou falando do Excel, o Excel, na verdade, são as perguntas, tá? Do reporte, né, da comunicação de progresso, que além de em PDF, que a gente vai mandar, a gente também vai enviar por Excel, porque algumas empresas acham que é mais fácil para trabalhar o preenchimento, né, preparar para preencher depois dentro da plataforma, tá? O objetivo da nova COP, dessa nova plataforma, é ter esse comparativo com as respostas dos anos anteriores. Então, a partir de 23, vocês vão preencher, e aí, por exemplo, em 2025, vocês vão ter um comparativo de 3 anos de como vocês estão dentro desses indicadores. Então, isso é muito interessante, essa ferramenta de autogestão também para a empresa, né? Para vocês verem como que está o progresso de vocês em relação às temáticas da Agenda 2030. Deixa eu ver outro. O Thiago, ele falou que ele participa da plataforma de comunicação e engajamento do Pacto, e ele fala que a COP sempre é uma das dificuldades sinalizadas pelas empresas, né, que estão na plataforma. Vocês vão ter acesso a essas gravações, Thiago, só para informar, a gente vai disponibilizar a gravação do webinar, e a gente também já está conversando com as gerentes, né, o time de impacto, para fazer um momento de perguntas e respostas dentro das plataformas também. Então, além de a gente fazer essa série de webinars, a gente também vai fazer algumas inserções dentro desse reunião de plataforma para reforçar essa comunicação sobre a nova COP. Não se preocupem. E reforçando, gente, esse novo modelo não vai gerar um tipo de ranqueamento ou classificação entre empresas, não se preocupem. O que vocês vão poder gerar para vocês é comparativos. Você, a empresa X, pode gerar um comparativo com outras empresas do mesmo setor, mas isso vai ser para vocês. A gente não vai publicizar ranqueamento, classificação entre as empresas, e considerando que são metas muito, às vezes, podem ser empresas do mesmo setor, mas que têm metas distintas, talvez. Então, não se preocupem, a gente não quer criar essa, entre aspas, competição, nada disso. A gente quer oferecer ferramentas que vocês consigam gerenciar e ver como vocês podem melhorar a gestão e como que vocês podem já acionar áreas específicas, né, dentro da empresa de vocês para melhorar e acelerar essa Agenda 2030. Alguém perguntou sobre o horário dos próximos webinars, eu vou mandar aqui para vocês todos os horários, e também o link de inscrição no chat para vocês se inscreverem, mas já adiantando que vai ser nesse mesmo horário, das 10 às 11. E aí vou enviar aqui. E aí, acho que, Sofia, coloca os nossos contatos aqui no chat também. A gente está sempre à disposição para vocês, se caso vocês tenham dúvidas sobre a COP, preenchimento, mas a gente vai continuar essas comunicações, né, sobre envio dos materiais dos webinars que a gente já fez, comunicação sobre os novos webinars, e também a gente vai estar dentro dessa reunião de plataforma, reforçando essa comunicação sobre a nova COP, não se preocupe. O Luiz perguntou, se houver piora dos dados indicadores, isso pode causar alguma consequência junto ao pacto? Não, isso não vai causar nenhum tipo de retaliação. A ideia é que, se houver uma piora, eu acho que isso pode causar, na verdade, uma mudança de estratégia do próprio pacto, talvez a gente reforçar nas plataformas algumas metodologias, reforçar
alguns treinamentos. Então, acho que isso vai só agregar para a gente melhorar, né, o que, que a gente pode apoiar vocês dentro dessa jornada. E para vocês também, esses indicadores, se vocês melhoram ou pioram ao longo dos anos, também acho que pode ser um bom norteador para onde vocês precisam desenvolver mais ações ou focar. Daniela, eu vi que você perguntou sobre a sua comunicação de progresso não está aparecendo no site. E se você puder, por favor, me mandar um e-mail, e aí eu consigo checar exatamente o que está acontecendo no caso de vocês, porque eu acho que deve ter algum problema um pouco mais específico. Então, me manda um e-mail que eu já te respondo hoje mesmo. Obrigada. Acho que é isso, gente. Agradeço. A gente está sempre à disposição dos nossos contatos. A gente vai continuar com os webinars de comunicação sobre o novo relatório, sobre a nova COP. E, por favor, estejam alertas também em relação aos prazos, o que a gente também não quer dentro das comunicações, sempre reforça, né? A gente quer as empresas ativas, engajadas, né? Então, a ideia é sempre colocar vocês, a gente coloca à disposição para vocês terem o acesso às ferramentas e conseguirem preencher esse novo relatório da melhor forma possível, que eu acho que vai gerar resultados muito ricos, tanto para vocês quanto para a gente, né? Muito obrigada. Bom dia a Exatamente. todos. Obrigada, gente. Acompanhem nossos e-mails, que a gente está mandando várias comunicações legais. Também, qualquer dúvida, a gente fica à disposição. E participem dos próximos webinars também, que vão ser muito bons. Obrigada. Tchau.